Olá a todas e todas, sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso tratando do tema A luta pelo reconhecimento do território quilombola em uma terra de conflitos. Vamos trabalhar as questões socioeconômicas ambientais, os impactos sociais, ambientais, econômicos que essas comunidades acabam recebendo, que acabam sendo afetadas no seu processo de luta pelo reconhecimento do seu território. Bem, os conflitos, eles se dão de várias ordens, Nós temos conflitos que são agrários, Além dos conflitos agrários, nós temos outros conflitos econômicos também. Temos conflitos ambientais e temos conflitos também que vão decorrer de projetos governamentais. A gente vai trabalhar tema por tema aqui nesse módulo. As comunidades quilombolas, elas estão sujeitas a várias situações de violações de direitos humanos. Elas estão constantemente ameaçadas, existem casos de homicídio, de tentativa de homicídio, caso que as lideranças quilombolas são desacreditadas em projetos, para que a sua imagem seja desacreditada, casos de criminalização da luta dessas comunidades. Então, são comunidades que passam por um processo de extrema violência, Essas comunidades estão sujeitas a muitas violações de direitos humanos. Enquanto o Estado não resolve a questão da titulação quilombola, essas ameaças, esses conflitos vão se intensificando nos territórios quilombolas. Eu coloquei aqui para a gente conversar sobre o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Essas comunidades são tão ameaçadas, assim como outros segmentos também de defensores de direitos humanos, como ambientalistas, pessoas que lutam pelo direito à moradia, pessoas que lutam pelo direito à liberdade de expressão, são também constantemente ameaçadas. O Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. Portanto, foi necessário criar uma política nacional para proteger os defensores de direitos humanos, que é o Programa de Defensores de Direitos Humanos, o PPDDH. É um programa muito interessante, que eu creio que seja importante todos conhecerem. Esse programa, ele visa garantir proteção às comunidades quilombolas no seu território. Eu estou falando das comunidades quilombolas, mas a qualquer defensor, no espaço da sua luta, no espaço da sua atuação, diferente de outros programas de proteção. A título de informação, eu coloco para vocês que o Brasil possui 3 programas de proteção. O Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte, o PPCAM, o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, e o PPDDH, que a gente está aqui tratando dele. O PROVITA e o PPCAM, eles têm como principal medida de proteção a remoção da pessoa do local da ameaça. Então, se um adolescente está sendo ameaçado em determinado espaço, ou uma vítima, uma testemunha, o que esses programas vão fazer? Vão retirar eles do espaço da ameaça e colocá-lo num espaço seguro, um espaço, inclusive, que deve ser sigiloso. Essa pessoa tem restrições de contatos, porque é o sigilo que garante essa proteção. No caso dos defensores, não funcionaria assim. Imagina se eu, como Estado, se o Estado resolve retirar uma liderança quilombola do seu território, do seu espaço de luta. O que o ameaçador vai falar? Que bom, o Estado desmobilizou a luta de quem me incomodava. Desmobilizou a luta
de quem se opunha a que eu tivesse acesso a essas terras, né? Ao pleito dessas pessoas a essas terras. Então, não funcionaria assim, né? Na verdade, a gente mataria os defensores de direitos humanos se a gente removesse eles do espaço de atuação. Então, esse programa, ele visa garantir a proteção no espaço de atuação, mas que também é o espaço da ameaça, o que é muito desafiador. E ele garante uma visibilidade da luta desse defensor e uma articulação de rede, para que essa pessoa possa acessar serviços públicos, possa acessar a rede de garantia de direitos, né, como, por exemplo, órgãos como o Ministério Público, as polícias, né, para que eles possam, de fato, ter segurança na sua atuação enquanto defensores de direitos humanos. E hoje, grande parte dos protegidos nos programas estaduais quanto no Programa Federal de Defensores de Direitos Humanos, são lideranças quilombolas e também lideranças de outros povos e comunidades tradicionais. Vamos falar então do conflito agrário. O conflito agrário ele é o mais comum entre as comunidades quilombolas e os fazendeiros que estão ali no entorno daquele território. Por quê? Como que se formou os quilombos? Vamos lembrar disso, né? Os quilombos muitas vezes se formaram porque os ex-escravos foram ali ficando e foram ali também estabelecendo uma comunidade. E muitas vezes eles eram até inseridos como agregados daquela família ou prestavam serviços àquela família, então ainda tinha uma relação de subordinação àquela família que detinha o poder político, o poder agrário daquela região. Quando a comunidade, então, resolve se organizar, se autodeclarar quilombola e solicitar ao Estado a titulação do seu território, essa situação, por óbvio, vai gerar um conflito agrário. A gente tem que lembrar que muitas das terras das comunidades quilombolas passaram por um processo de grilagem. O que é o processo de grilagem? É que áreas obtidas por meio ilegal, elas foram legalizadas por atos cartoriais. Então, elas foram registradas como se legais fossem. E, gente, isso é muito comum no nosso país. Existem várias questões, né, referentes aos conflitos agrários. Uma delas é o interesse do agronegócio. Então, especialmente os empreendimentos de criação de bovinos, pastagem e também os empreendimentos de plantação de eucalipto têm gerado também muitos conflitos com as comunidades quilombolas. Trouxe aqui várias comunidades como exemplo, comunidades que passam por essa situação de conflito. Vou aqui destacar uma, né, que aqui de Minas Gerais, que eu conheço mais de perto, que é a comunidade do Baú, que fica em Almenara. Inclusive, essa comunidade tem lideranças incluídas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. E a gente pode dizer isso publicamente, porque a publicidade disso garante também a sua segurança. As pessoas saberem que aquela comunidade tem uma proteção estatal é já uma segurança de que o Estado está acompanhando aquela comunidade. Essa comunidade foi inserida no programa porque fazendeiros regionais, numa festa agropecuária, foram até o palco e pediram para se organizar para combater os quilombolas daquela região. Então, a gente vê aqui uma situação de grande insegurança para essas comunidades. Essas comunidades também estão sujeitas aos conflitos econômicos, além dos conflitos do agronegócio que a gente já falou aqui, como, por exemplo, empreendimentos turísticos. As comunidades quilombolas do litoral do Brasil sofrem muito com os empreendimentos turísticos. Trouxe aqui um exemplo da comunidade de Cibaúma, que fica no Rio Grande do Norte, próximo à praia de Pipa, que tem
um grande conflito com empresas hoteleiras daquela região. Nós também temos conflitos com empreendimentos industriais. Como exemplo, eu trouxe o caso da comunidade quilombola Nova Viçosa, da Bahia, que foi afetada com um rompimento de trago aqui como exemplo o caso da comunidade quilombola Nova Viçosa, da Bahia, que foi afetada quando ocorreu a poluição de rejeitos, né, com rejeitos que eram decorrentes da produção de celulose, né, das indústrias de produção de papel. Então, ocorreu uma situação, né, que houve ali rejeitos que foram lançados no rio que essa comunidade acessava, e essa comunidade, então, foi afetada com a contaminação da sua água e também da sua pesca. E nós também temos pressões referentes aos empreendimentos imobiliários para as comunidades quilombolas urbanas. Então, as comunidades quilombolas urbanas sempre também estão sob um assédio constante de empresas imobiliárias. Um caso que eu trouxe aqui como exemplo é uma comunidade quilombola urbana de Belo Horizonte, que é a comunidade de Luizes, que fica num bairro nobre em Belo Horizonte e que existe uma grande pressão desses empreendimentos imobiliários para que essa comunidade seja removida. Uma das atividades que mais gera conflito de ordem econômica é Uma das atividades que mais geram conflito, né, quando a gente fala dos conflitos econômicos, é a atividade de mineração, né? É muito comum as mineradoras iniciarem um processo já de articulação e de diálogo com a comunidade, oferecendo já a compra dos imóveis, muitas vezes com valores até aquém do mercado. Muitas comunidades acabam aceitando, até pela necessidade do recurso, né? E as pessoas que não aceitam vender, que não cedem para que aquele empreendimento minerário ocorra, são perseguidas, muitas vezes até ameaçadas, ou por funcionários de mineradoras, ou até pela comunidade a partir do estímulo das empresas mineradoras. É muito comum, por exemplo, lançar uma notícia: olha, o fulano de tal da comunidade quilombola quer evitar o progresso do município, quer tirar os empregos desse município, não deixando que se instale aqui o empreendimento minerário. E aí a comunidade acaba perseguindo e ameaçando aquele foco que ela identifica ali como inimigo. O processo de licitação, de licitação não, o processo de licenciamento das atividades minerárias deve obedecer à Convenção 69 da OIT. Esse processo, ele prevê a emissão de 3 licenças, né? Para que uma empresa realize mineração, ela tem que ter 3 licenças. Uma licença prévia, né, que é uma licença de análise, né, que é uma licença de estudos, uma licença de instalação e uma licença, enfim, de operação, para iniciar a operação minerária. Durante essas 3 fases, a comunidade precisa ser ouvida nos termos da Convenção 69 da OIT. O que a gente vê que geralmente não acontece, né? Muitas vezes o que acontece é apenas uma audiência pública no município, mas sem garantir também o acesso das comunidades, sem perguntar a essas comunidades qual a melhor forma de serem consultados, né? A gente já trabalhou aqui a importância disso. E aí esses empreendimentos acabam se instalando em razão dos interesses econômicos e as comunidades muitas vezes são removidas em razão desses empreendimentos minerários. Trouxe um caso interessante
que é o caso de mineração na cidade de Paracatu. É uma mineração que acontece muito próxima à comunidade de São Domingos. É uma mineração de ouro, né? E a mineração de ouro é uma mineração que gera muitos rejeitos, né? É uma mineração altamente poluente. Existe uma discussão se esses rejeitos estariam contaminando o solo e a água e causando, inclusive, casos de câncer nesse município. Não tem nenhum estudo conclusivo sobre isso, mas o município precisou fazer uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos para atender o alto número de casos que existia ali naquela localidade. A comunidade tem muita preocupação também com a barragem desses rejeitos, né, que se localiza em cima do município. Né, no caso de um rompimento, como que seria, né, os danos que seriam irreparáveis para essa comunidade e para todo o município. Sobre esse caso, fizeram um pequeno documentário muito interessante de um antigo programa que era exibido na TV, que se chamava CQC. Deixei o link, quem quiser assistir depois pode saber mais sobre essa história. E a gente também tem os conflitos ambientais. Muitas dessas comunidades estão com territórios sobrepostos a unidades de conservação. Então, a gente tem aí um conflito, inclusive, de destinação desse imóvel, de interesse público desse imóvel, né? Então, é algo que gera muitos conflitos também. É importante a gente conhecer o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é criado pela Lei número 9.985, de 2000. O SNUC, ele vem trazer para a gente duas modalidades de unidade de conservação. As unidades de proteção integral, nessas unidades, não pode ter a presença humana para fins de moradia, de extração de frutos, de qualquer tipo de manejo daquela terra. É permitido apenas a presença humana para fins de pesquisa, de estudos. Então, as comunidades não podem morar em unidades de conservação integral. Isso é o que diz o SNUC, né? E a outra modalidade que o SNUC traz para a gente são as unidades de uso sustentável, em que é permitido essa relação do homem com o meio ambiente, para fins de moradia, de extração e de outras ações que sejam sustentáveis. Essa relação com o meio ambiente ela tem que se dar por meio sustentável. Nos casos de unidade de uso sustentável, é feito um plano de manejo. O plano de manejo é o documento que vai orientar a comunidade sobre quais são as regras ambientais que devem ser seguidas, né? Qual o manejo permitido para aquela área e quais são as regras de proteção para que, de fato, ocorra uma proteção ambiental daquela área. É interessante a gente pensar o seguinte: por que tem tanto conflito de comunidades tradicionais com a implantação de unidades de conservação? Porque essas áreas são preservadas ambientalmente. Então, essas comunidades, elas historicamente têm uma relação sustentável com as terras. E a política nacional, ela identifica que para a proteção ambiental, muitas vezes não pode ter relação humana. Que é até uma crítica que eu trago aqui para a gente refletir. Se as comunidades estavam preservando esse meio ambiente, por que elas não podem interagir com eles? Por que a gente tem que retirar o homem do espaço para fazer a proteção ambiental? Sendo que o homem, ele integra o meio ambiente. Claro que eu não estou dizendo, né, de qualquer relação com o meio ambiente, mas de relações sustentáveis que essas comunidades já praticam há muitos anos, muitas vezes por séculos. Está tendo uma discussão interessante também
que é de as unidades de conservação integral, de proteção integral, como por exemplo os parques, que eles fossem reclassificados, que eles passassem a ser unidades de uso sustentável, como por exemplo reservas extrativistas, para que essas comunidades pudessem fazer ali o manejo daquela área sem necessariamente serem removidas. De fato, é uma segurança maior para essas comunidades. Mas quando o Estado diz que aquele bem vai ter como finalidade a criação de unidade de conservação, o Estado depois não pode utilizar esse imóvel para fins de titulação quilombola. Ele só pode ser titulado no momento que ele deixar de ser unidade de conservação. Então, faça essa reflexão para que se pense qual que é o objetivo final, né, daquele território, que, no meu entendimento, é da titulação das terras para a comunidade quilombola, para que ela desenvolva ali práticas sustentáveis, como historicamente já o faz. Um caso para exemplificar essa situação é das comunidades quilombolas de Diamantina, especialmente a comunidade de Vargem do Inhaí, é uma comunidade quilombola que tem como prática a catação de sempre-vivas, né? Nós falamos lá na primeira aula sobre as comunidades extrativistas, as comunidades tradicionais extrativistas. Eles catam a sempre-viva, que são florzinhas utilizadas para artesanato, e essa forma de catar a sempre-viva, de apanhar a sempre-viva, fez com que essas flores fossem polinizadas e que mais de 100 espécies fossem protegidas, 100 espécies de flores, em razão desse uso tradicional da terra. Então, essa comunidade ela tem uma importância ambiental muito grande. Quando foi criado o Parque Nacional das Sempre-Vivas, a área que era sobreposta foi cercada e a comunidade não conseguia acessar para catar a sempre-viva, nem para outras práticas tradicionais, como, por exemplo, a pesca, né, a extração de frutos do cerrado. Tem um caso interessante, né, é um caso, mas ele tem fundo verídico, de uma pessoa que mora nessa comunidade e me contou que há muitos anos atrás ela foi multada por pescar no rio. E aí essa pessoa falou para a fiscal do parque que o rio estava em época de seca, o peixe não conseguiria subir o rio. Se ele não comesse aquele peixe, o urubu comeria. E que a resposta que foi dada é: o urubu pode comer esse peixe, você não. Então eu trago essa reflexão, né, da importância de que a preservação ambiental também converse com os direitos quilombolas e reconheça a sua importância histórica na preservação do meio ambiente. Nós também temos conflitos que decorrem de projetos governamentais, né, construção de rodovia, de hidrovia, de barragem, né, ou até projetos militares, que é um exemplo que eu trouxe aqui para a gente conversar. É o caso de Alcântara, no Maranhão. Não sei se todos sabem, mas existe uma base de atividades espaciais da Força Aérea Brasileira em Alcântara. Existe um centro espacial localizado em Alcântara, no Maranhão. E Alcântara, no Maranhão, é um dos municípios com maior concentração de comunidades quilombolas no Brasil. Então, imagina o impacto desse empreendimento governamental nessas comunidades. Para a construção desse centro, foram removidas várias comunidades do seu território e essas pessoas foram colocadas em vilas agrícolas. Inclusive, as comunidades foram misturadas sem respeito aos vínculos, né, identitários dessas comunidades e removidas também sem garantia dos direitos humanos previstos na Convenção 69 da OIT. Essas comunidades também são afetadas em razão da cultura militar, porque muitos jovens, por estarem ali no município, prestam serviços militares. E aí essa cultura,
né, ela vai interferindo também nas tradições e na cultura da comunidade quilombola. Esse é um projeto, o projeto da Base Espacial no Brasil, que ele é ativo. Inclusive, o governo federal tem incentivado esse projeto, né, com parcerias internacionais com os Estados Unidos para a utilização desse espaço aéreo. Então, como ele está em processo de ampliação, é possível ainda que mais comunidades possam ser removidas e afetadas. No caso de construção de hidrelétricas, trouxe aqui um caso que a gente já falou dele em alguns momentos, que é o caso da comunidade de Porto Coriz, em Minas Gerais, que foi removida do seu território para a construção da usina hidrelétrica de Irapé. E essa comunidade, inclusive, recebeu o título, né, do território, foi removida e recebeu o título de um novo território, mas muitas famílias acabaram sendo deslocadas para outros municípios e os vínculos sociais foram sendo enfraquecidos nessa comunidade. É uma comunidade que já não consegue mais acessar todos os seus espaços, né, porque antes ela estava próxima ao leito do rio e hoje está numa área de chapada, e isso afetou também as suas relações econômicas e ambientais. Lembro também, quando a gente falou sobre a Convenção 69 da OIT, que eu trouxe um caso interessante, é um caso internacional, que é o caso Saramacca versus Suriname, em que a comunidade indígena Saramacca ajuizou, né, pleiteou a OEA trouxe um caso importante para a gente, que é o caso Saramacca versus Suriname. Essa comunidade, Saramacca, foi removida do seu território para a construção de uma hidrelétrica no Suriname. E esse caso chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu decisão favorável à comunidade, visto que o Estado do Suriname não cumpriu com as obrigações previstas na Convenção 69 da OIT. Agradeço a todas e todos pela presença nessa aula e aguardo vocês na próxima aula do nosso curso, que nós trataremos sobre direitos indígenas. Um grande abraço.